Olá, bem-vindos ao meu canal Miriam Fátima Encontros com a Divina Misericórdia. Então, neste momentinho, eu vou pedir ao Espírito Santo para que ele possa falar por mim as misericórdias do Senhor. E eu peço também à Virgem Maria, minha mãezinha do céu, nossa mãe, rainha do céu, para que ela possa vir abrir as portas do meu coração, para poder escancarar o meu coração, para o Espírito Santo se manifestar, agir por mim, para falar as misericórdias do Senhor. Para que Nossa Senhora abra a porta, São José, meu anjinho da guarda, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, possa abrir para o Espírito Santo poder agir em mim. Então, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. A nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Como eu já disse várias vezes, às vezes eu fico aqui a olhar para cima, mas é porque tem uma janela grande aqui e o céu está na minha frente. Então sempre eu fico olhando para o céu quando eu estou olhando assim para cima. Então, hoje eu quero falar sobre o quadro da Divina Misericórdia, sobre este quadro aqui da Divina Misericórdia. Então, eu vou ler aqui, mais ou menos aqui, que eu escrevi aqui, sobre como começou essa devoção à Divina Misericórdia. Então, aqui é umas notas que eu tirei do diário de Santa Faustina. Diz assim: em 1933, Santa Faustina veio para Vilna. Vilna é uma cidade na Polônia. O seu confessor, o padre professor Miguel Supokt, dirigiu-se ao artista e pintor Eugeniusz Kazimierowicz. Eu não sei pronunciar às vezes direito, porque é em polonês o sobrenome, tudo em polonês. Então, o padre Miguel Supokt dirigiu-se ao artista e pintor Eugeniusz Kazimierowicz com a proposta de pintar a imagem de acordo com as indicações de Santa Faustina, do jeito que Jesus apareceu para Santa Faustina, desta maneira, com os raios, com as mãos no coração e a outra levantada, abençoando, dando a paz, e com a proposta de pintar a imagem de acordo com as indicações de Santa Faustina. Essa imagem foi terminada em junho, começou em 33, foi terminada em 1934. E em 1942, o pintor Stanisław Batowick pintou uma outra imagem em Varsóvia, durante o levante de Varsóvia. Foi a capela, e essa capela foi destruída por um incêndio, e com ela, igualmente, a imagem também foi incendiada na capela da Congregação de Varsóvia. Então, Santa Faustina, esta aqui foi a primeira imagem de Jesus misericordioso, foi esta aqui. Esta foi o primeiro quadro que Santa Faustina, que Jesus pediu para Santa Faustina e deu para esse pintor, né, o Eugêniusz, pintar desta maneira. Este é o primeiro quadro de Jesus misericordioso. Então, aí tem aqui que aí depois tem esse outro quadro também que este Badosvik pintou também, outro quadro com o culto da Divina Misericórdia, na norma, como já na
forma que já difundia a divulgação da Divina Misericórdia sobre o quadro. Então, este outro pintor quis também pintar. Foi feita a imagem trazida para Cracóvia em 1943. Então, ficaram... Em 1943, trouxe esta outra imagem. Mas aí, depois, ela foi incendiada. Então pegou fogo na capela e ela também foi destruída. Mas nesse inteirinho, o artista pintor Adolf Hyla, eu digo Hyla, não sei se a pronúncia está certa, porque aqui é H-Y-L-A. Adolf Hyla propôs à superiora da casa de Cracóvia pintar uma imagem para a capela das irmãs que gostaria de ofertar como voto por ter saído vivo da guerra. Então, este é o quadro é a cópia do quadro de Adolf Hyla, é este aqui. Então, ele fez um voto, porque ele saiu vivo da guerra, estava tendo muita guerra lá na Polônia, e ele fez um voto, se ele saísse vivo, ele pintaria, porque ele era artista, era pintor, pintaria o quadro da Divina Misericórdia. Então, em Cracóvia. Então, e ofertaria como voto por ter saído vivo da guerra. Então, a superiora da casa, Madre Irene, após ter pedido conselho às irmãs mais velhas e do frei Joseph András, então, houve autorização e ele pintou de acordo com a descrição da imagem do Eugênios, que é o primeiro pintor, com a descrição. Então, foi pintada a imagem. Em 1943, foi terminada... Então, aí depois houve um problema. Qual ficaria na capela? A do Bartosvik ou do Hyla? Qual que ficaria na capela? Mas, então, o cardeal Sapieha, por acaso, estava presente. Então, visto que Hyla pintou a imagem como voto, então ele disse que ficasse na capela das irmãs. E esta... que o cardeal queria, a cópia dessa aqui do Hyla, do pintor Hyla, que ele queria que ficasse na capela. O cardeal, porque viu que foi por voto que ele tinha feito, uma promessa. Então, na capela das irmãs, ele benzeu e a imagem e mandou colocá-la no altar lateral do lado esquerdo da entrada principal da capela da Congregação de Nossa Senhora da Misericórdia. E está lá até hoje esse quadro, desde 1944, né? 45, 44, está lá até hoje, no mesmo lugar que o cardeal pediu para colocar na parte lateral da capela da Mãe da Divina Misericórdia, onde Santa Faustina morava no convento, era nessa capela. Então, está lá até hoje do lado lateral, esta imagem. Então, tem a primeira, né, tem essa primeira imagem e esta primeira, tem a segunda e essa terceira. E depois disso, foram começando a fazer várias imagens. Mas, e lá na Polônia, em Cracóvia, todo ano vai milhões de gente de todo mundo visitar lá a capela com a veneração, fazendo veneração diante deste quadro, que eu acho um dos quadros mais bonitos, é este aí do Hyla. Então, Jesus diz assim para Santa Faustina, no parágrafo 299. Durante a oração, Santa Faustina diz: ouvi estas palavras interiormente.
Então Jesus diz a ela: os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue que é a vida das almas. Ambos os raios jorram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Então Jesus diz, né, que os dois raios representam o sangue e a água que justifica as almas, o raio vermelho significa o sangue que dá vida às almas, e ambos os raios jorraram do coração agonizante de Jesus. E de Jesus disse: feliz é aberto pela lança, né, o coração de Jesus agonizante. Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Então, esses raios, Jesus diz que defendem da ira do meu Pai. Que feliz aquele que viver à sombra desses raios da misericórdia. Feliz aquele que viver à sombra dos raios da misericórdia. Então, e aqui mais adiante também, no parágrafo 47, diz assim também, Jesus diz assim: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que essa imagem seja venerada primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também já aqui na terra vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte. Eu mesma a defenderei. Então, Jesus faz várias promessas perante este quadro. Então, devemos ter acesso a este quadro, porque Jesus faz várias promessas. E ele faz várias promessas. E ele diz assim: fica sabendo que se descuidares a pintura da imagem e a obra da misericórdia, terás que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Jesus diz a Santa Faustina: fica sabendo, se descuidares da pintura desta imagem, terás que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Tanto que é importante, esta imagem é muito importante. Todos têm que entender que é importante, que devemos ter acesso a esta imagem. E 313 aqui no Diário de Santa Faustina, interessante que aqui, ó, em determinado momento, quando fui à casa daquele pintor que está pintando a imagem, que é o Eugênios, eu vi que ela não era tão bela como é Jesus. Fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente dirigi-me à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras, porque Santa Faustina ficou decepcionada com a pintura, esta aqui, ó, que ela chorou, porque Jesus não é assim, que Jesus é maravilhoso, lindo. Então, quem pintará tão belo como sois? Aí Jesus diz a ela assim: o valor da imagem não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Então, o quadro pode ser feio, pode ser bonito, mas ele diz que não importa
a habilidade do pintor, a tinta, o pincel, não importa. O que importa é a graça que ele dá através deste quadro. E Santa Faustina chorou, ficou muito triste, porque vendo que ele não era tão belo assim. E Jesus diz assim, que o quadro não era belo como é Jesus. E Santa Faustina diz assim, Jesus diz assim a Santa Faustina: o meu olhar nessa imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. E Jesus diz assim: ofereço aos homens um vaso, no parágrafo 327, com o qual deve vir buscar as graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Então Jesus falou que com essa inscrição, ele pediu que o quadro fosse assim, desta maneira, com os raios, não importa se ele é assim, se ele é assim, é o mesmo, se ele é assim, se ele é assim. O que importa é a graça que esse quadro dá para nós, é a graça. E também Jesus mandou salientar bem essas palavras. Jesus, eu confio em vós. Porque ele disse que essas palavras é um vaso de graça, de confiança, que diz aqui, que Jesus diz aqui. Ofereça aos homens um vaso com o qual deve vir buscar graças na fonte da misericórdia. Esse vaso é graças na fonte, vim buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Então, ofereça aos homens um vaso com o qual deve ir buscar graças na fonte da misericórdia, que é essa inscrição: Jesus, eu confio em vós. Porque devemos confiar. O que mais Jesus pede é a confiança nele. Se nós tivermos confiança nele, então tudo será resolvido. Será resolvido as suas dificuldades, os teus problemas que vocês estão passando, os sofrimentos, todas as tribulações e as provações que vocês também podem passar, tudo será resolvido. Jesus está oferecendo esse vaso com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Vocês devem falar essa frase com toda convicção, toda confiança e toda convicção: Jesus, eu confio em vós. Então, ali vocês devem buscar as graças estão ali, neste vaso: Jesus, eu confio em vós. Vocês devem buscar essas graças, acolher essas graças, porque todos os sofrimentos, todas as coisas que vocês estão passando, será tudo resolvido se vocês acolherem essas graças que está neste vaso de confiança, que é: Jesus, eu confio em vós. Tudo será resolvido. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha que tudo será resolvido com a divina misericórdia, com a inscrição de Jesus, eu confio em vós. Jesus, o que mais deixa ele triste é a falta de desconfiança, que as pessoas que não confiam na sua misericórdia. Então, que vocês tenham acesso a este quadro. Pode ser um quadro assim grande, pode ser uma estampinha assim, ou assim. O meu primeiro quadro foi assim, ó. Era grande como esse, mas era essa estampa. Pode ser assim e pode ser também assim, igual a este aqui. Então, vocês, de qualquer jeito, mas se vocês têm que ter acesso. Jesus está pedindo, primeiro fosse introduzido na capela, depois no mundo inteiro, milhões de pessoas já têm acesso. E tenham acesso, mesmo que seja essa pequena, vocês coloquem no lugar visível da casa para pedir.
Todas as vezes que vocês estão precisando de alguma coisa, chegar lá e ver esse escrito, Jesus, eu confio em vós. E venerar essa imagem. Colocar no lugar visível para toda hora dizer, Jesus, eu confio em vós. Essa imagem é como Jesus, depois de 8 dias, ele apareceu ali no cenáculo para os apóstolos. É como se ele estivesse dando a paz esteja contigo. A paz esteja contigo. E depois ele mostra as chagas dele lá no cenáculo para os apóstolos. Então, é como Jesus estivesse chegando aqui em nossa casa e dizendo a paz esteja contigo. Então, devem venerar, todas as pessoas tenham acesso a essa imagem. Vocês vão ver a graça que vocês vão ter. Se confiar, é a confiança, por isso que ele pediu, Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então é isso que eu queria dizer hoje, da importância desse quadro. O tanto que Jesus diz aqui para Santa Faustina. E vamos viver à sombra desses raios da Divina Misericórdia, para aplacar a ira de Deus na nossa hora derradeira. Se nós não tivermos a sombra desses raios, o que será de nós na hora da nossa morte, na nossa hora derradeira? O que será de nós? Vamos viver na sombra desses raios da Divina Misericórdia. Então deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no meu canal Miriam Fátima Encontros com a Divina Misericórdia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então é isso. Tenham acesso a esta imagem. Tenham acesso. Eu vos peço a vocês, tenham acesso. Mesmo que seja que esta imagem pequena. Deixa no lugar visível para vocês toda hora dizer, Jesus, eu confio em vós. Porque nós todos passamos por sofrimentos, por tribulações, dificuldades, problemas, nós todos, não tem essa pessoa que não tem. Então, achegue a este Jesus misericordioso, a este quadro. A inscrição, Jesus, eu confio em vós. Não importa a maneira que ele esteja pintado, mas o quadro tem que ser como Santa Faustina viu, dessa maneira. Os raios, Jesus com a mão no coração e com a outra mão levantada, abençoando e dizendo a paz esteja contigo, ele deve dizer assim. Também Jesus parece que está ali caminhando, tipo assim, ele está entrando, que ele entre aqui na nossa casa, aqui, vamos abrir a porta da nossa casa, vamos abrir a porta do nosso coração, para que Jesus possa, ele está ali em atitude que está caminhando, que ele possa entrar e dizer, a paz esteja contigo, e nós vivemos à sombra destes raios da Divina Misericórdia. Tenham acesso a este quadro. É importantíssimo. Ainda tem vários parágrafos aqui que Jesus diz a importância desse quadro. Eu não fui na Polônia, mas a Polônia veio até a mim. Este quadro, como eu já disse, veio da Polônia. Eu tinha esse. Mas aí depois eu ganhei este que veio da Polônia. Então, mas pode ser qualquer quadro que seja pintado desta maneira que Santa Faustina, que Jesus pediu para Santa Faustina. E eu ainda também não fui na Polônia, mas um dia, se Deus quiser, irei. Meu filho já foi 2 vezes, mas eu um dia irei, se Deus quiser, para venerar este quadro do Adolf Heiler, que pintou a cópia, está lá até hoje, igualzinho esse aqui. Então vocês fiquem com Deus, fiquem com os raios, na sombra dos raios da Divina Misericórdia, e fiquem com Nossa Senhora da Misericórdia, com a intercessão, com São José,
São José, carregue sempre nós nos braços. E também com Santa Faustina Kowalska, a secretária da Divina Misericórdia, que Jesus pediu tudo para ela escrever neste diário. Apóstola da Divina Misericórdia, e São João Paulo II, também intercedei e rogai por nós. Deixe os seus comentários. Deixe os seus comentários, é muito importante para o meu vídeo, para o meu canal. Deixe o seu like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.